Eu resolvi gravar esse vídeo para explicar por que eu vim parar na Turquia. Então, sejam bem-vindos ao meu canal. É um prazer estar contando um pouquinho da minha história aqui. Enfim, muita gente tem muita curiosidade a respeito do porquê uma brasileira veio parar na Turquia. E eu sei que, na verdade, aqui no YouTube, a gente já tem muitos casos, muitas histórias de meninas, né, de brasileiras, de latinas, que vieram parar na Turquia. E muitas vezes porque elas arranjaram um namorado turco, se casaram com um turco, etc. E essa acaba sendo a principal razão de latinas, brasileiras, enfim, virem parar aqui na Turquia. Eu especificamente moro em Istambul, já tem 4 anos e meio que eu tô aqui, mas a minha história é um pouco diferente. Bom, eu acho que eu vou contar um pouquinho de mim para que vocês entendam um pouco mais de como aconteceu, como eu vim parar aqui em Istambul, do outro lado do mundo. Eu sou brasileira, né? E sou da Bahia, no Brasil. E já morei em vários países. Na verdade, a Turquia não é o primeiro país que eu morei. Eu morei na Irlanda, eu morei no Quirguistão, que é uma outra história. Morei no Egito e hoje eu moro aqui na Turquia. Há 4 anos e meio, como eu falei antes. Bom, eu vim pra Turquia logo após eu terminar meu trabalho voluntário que eu tava fazendo no Egito. Tinha algumas razões pessoais, etc., pelas quais eu gostaria de vir morar na Turquia, mas também, junto a isso, eu me inscrevi em uma bolsa de estudos do governo turco, que é um processo de bolsa de estudos que eles abrem todos os anos para qualquer pessoa de qualquer nacionalidade. Só abrem uma vez por ano. E eu tinha muita vontade, enfim, de fazer um mestrado. Eu sou arquiteta de formação. E então, pesquisando, eu descobri essa bolsa que o governo turco tem para pessoas que queiram estudar aqui, quer seja a graduação, um doutorado ou um mestrado, que no meu caso foi um mestrado. E aí eu me inscrevi, é um processo bem longo. Aí vocês colocam aí nos comentários se vocês querem saber mais sobre como esse processo é feito, se vocês querem tudo detalhado de informação em relação a essa bolsa, eu posso explicar em um outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Enfim, e aí eu posso dar dicas em relação a tudo que deve ser feito no processo, os documentos que são necessários, etc., para que vocês possam aplicar, se vocês têm interesse, para talvez passar para alguma outra pessoa que você conhece. Mas então eu apliquei para essa bolsa, esperei bastante tempo. A aplicação foi em janeiro de 2021. E eu só fui ter realmente a confirmação de que eu tinha ganhado a bolsa em julho, se eu não me engano, de 2021. Então foram 6 meses de espera, eu já não tinha mais esperança de que eu realmente ganharia essa bolsa. E na verdade eu acabei vindo para a Turquia depois que eu terminei o meu voluntariado no Egito. Então eu terminei em junho e julho, quando eu recebi o resultado, que na verdade em junho ainda, eles me chamaram para fazer uma entrevista, que era a entrevista final de todo o processo, e eu acabei passando. E aí, em julho, quando eu já estava morando na Turquia, eu recebi a resposta a resposta positiva de que se eu sim, se eu não me engano, foi julho ou agosto, e sim, eu tinha sido selecionada pelo processo e eu ia começar o meu mestrado aqui na Turquia. Bom, só que um detalhe é que o mestrado aqui, para essa bolsa especificamente, a maioria dos mestrados ou das bolsas que eles dão é para pessoas estudarem em turco. E eu não sabia nada de turco. Na verdade, eu já tinha estudado um pouquinho, então algumas coisas básicas, algumas palavras básicas, mas eu não dominava o idioma enfim, não conseguia me comunicar no idioma. Eu falo inglês, falo espanhol, fluente, falo português, e hoje eu falo que não é avançado, não é fluente o meu turco, mas é bem avançado, eu consigo entender muita coisa e eu falo também, e me viro da melhor maneira. Mas nesse momento, quando eu ganhei a bolsa, eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar turco. Eu fiquei 8 meses estudando a língua, até eu conseguir realmente entrar na universidade e começar o meu mestrado.
Foram 2 semestres de aulas, todas em turco, todos os trabalhos em turco, provas em turco, tudo em turco. Graças a Deus, eu não era a única estrangeira na sala, então eu tinha outras amigas, 2 amigas, que também eram estrangeiras, e aí a gente se apoiava uma na outra para poder conseguir fazer todos os trabalhos, para tirar dúvidas se a gente não sabia de alguma coisa, etc. Então a gente teve uma rede de apoio bem legal aí entre a gente. E aí isso, depois que terminaram as aulas, eu fiquei num longo processo de quase 2 anos escrevendo a minha dissertação de mestrado. E em setembro do ano passado foi quando eu me formei. Em agosto eu terminei a apresentação do meu mestrado, e em agosto eu tive a minha formatura. Posso deixar alguma foto aqui para vocês verem. Então foi um processo longo, mas um processo que trouxe muito aprendizado para mim, e foi uma das razões pelas quais eu vim parar aqui na Turquia pelo mestrado, e eu até hoje não consigo acreditar que eu consegui e que eu terminei esse mestrado. Uma coisa que eu queria também falar, assim, explicar, é que durante todo esse processo eu trabalhei aqui na Turquia, eu encontrei um emprego aqui. Então eu tive essa experiência local de estar em contato todos os dias com turcos, com a língua, com o jeito, né, de como eles lidam com as coisas aqui no trabalho, etc. Então foi um aprendizado muito grande para mim durante todo esse tempo que eu fiquei trabalhando. Não foi durante todos os 4 anos e meio que eu trabalhei aqui. No último ano e meio, mais ou menos, foi que eu trabalhei para uma empresa turca e que me ajudou bastante, aprendi muitas coisas. Mas basicamente essa foi a razão pela qual eu vim parar aqui na Turquia. E aí vocês me dizem se vocês querem saber mais como foi todo esse processo de bolsa de estudos, como eu ganhei a bolsa de estudos, o que eu fiz para ter certeza de que eu conseguiria essa vaga dessa bolsa de estudos, deixando claro aqui que é uma bolsa que paga todo o custo dos seus estudos, quer seja uma graduação, um mestrado, um doutorado, etc. Eles dão ajuda de custo mensal. No primeiro ano, se você, no caso, tá vindo para estudar um mestrado ou um doutorado, eles vão pagar o primeiro ano de acomodação. Se você vem como estudante de graduação, eles vão pagar todo o período que você vai ficar aqui estudando graduação. E eles dão outros auxílios também, depois que você sai da acomodação estudantil e tal, eles dão um auxílio mensal para que você consiga também pagar o aluguel. Já dizendo de cara, não é rios de dinheiro, não é algo assim que dá pra viver uma vida luxuosa nem nada. Eu sugiro realmente que você tenha algum dinheiro guardado, né, algumas economias, ou talvez se você tem os seus pais ou alguém que pode te auxiliar com dinheiro extra, isso vai ser muito importante. Uma das razões pelas quais eu também trabalhei, né, enquanto eu estive aqui, eu trabalhava, sou arquiteta, então eu trabalhava fazendo projetos e tal para o Brasil, enquanto eu estava aqui, antes de ter um emprego local. Mas é uma bolsa muito interessante para quem quer ter a experiência de morar fora, aprender uma nova língua, aprender uma nova cultura, ter um diploma e ter os custos, né, desse estudo custeado aí pelo governo turco. Então, eu vou esperar que vocês, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais de como tudo isso funciona, eu vou dizer aqui. E siga meu canal. Eu tô começando aqui, mas eu tenho várias ideias, muitas coisas interessantes pra mostrar. Eu sou uma viajante pelo mundo, eu já conheci 45 países, e com fé em Deus, esse ano vão ter mais países aí pelo caminho. Mas gosto muito de viajar, de moda, de arquitetura, claro. E se vocês ficarem ligados aí, vocês vão ver muita coisa, um pouco da minha vida, do meu cotidiano de viajante pelo mundo e dessas aventuras que eu tenho feito, principalmente nesses últimos anos, morando em países diferentes, aprendendo mais sobre culturas diferentes, línguas, que é algo que eu amo também.
E então é isso. A gente se vê no próximo canal. E se vocês realmente quiserem, escrevam aí nos comentários, deixem o seu like, comenta, compartilha, etc. Que eu vou gravar o vídeo explicando direitinho, passo a passo, como você deve fazer pra conseguir essa bolsa, tá bom? Bye!